Pessoal, voltando aí com diferença de quadrado, tá? Então, vamos chegar a algumas conclusões aqui, beleza? Depois que eu fiz essa fatoração, o que que você observa? Que isso é igual a isso daqui, né? Então, o que que você percebe? O que que isso aqui tem em comum com isso? Aqui eu tenho o x aqui e tenho o y aqui, e mais no meio. Aqui eu tenho o x aqui, o y aqui e o menos no meio. O que que significa isso? Que quando eu tenho uma diferença de quadrados, eu tenho que a raiz do número. Porque, se aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x, significa que eu tenho que tirar a raiz disso aqui, a raiz quadrada, para assumir esse quadrado. Ó. Se você for parar para pensar bem, ó, quanto é raiz de x ao quadrado? Você finge que tem um 2 aqui, aplica a propriedade, passa o índice aqui do radical dividindo o expoente. 2 por 2 é 1, né? Então fica x elevado a 1, que é x. Então esse resultado aqui, esse x, ele é raiz desse primeiro. E o y é a mesma coisa, né? Ele é raiz desse y quadrado. Significa que para eu executar uma diferença de quadrados, basta eu tirar a raiz do primeiro número, que está aqui, somar a raiz do segundo número, que está aqui, e multiplicar pela diferença das raízes. Ó. Tá? Então é raiz do primeiro mais raiz do segundo, vezes raiz do primeiro menos raiz do segundo, que é o que está aqui. Isso eu aplico para qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa que tenha uma diferença no meio, por isso que é diferença, ó, diferença, menos, ó. Essa diferença é do menos. De quadrado, eu tenho 2 quadrados aqui. Mas quando eu falo quadrado, esse quadrado não se refere, galera, ao número 2, tá? Ele se refere a um número par. Basta que o número aqui seja par. No caso, o 2 é par, então ele se encaixa no quadrado. Vou dar um exemplo aqui, ó. X a quarta menos x ao quadrado. Põe esse caso aqui, por exemplo. O que que acontece? Eu tenho aqui, ó, um número par, correto? E aqui eu tenho um número par. No meio deles eu tenho uma diferença. Então isso é uma diferença de quadrado. Se fosse um número ímpar, né? Se fosse x ao cubo menos x ao quadrado, não seria uma diferença de quadrado. Então tem que ser números pares. Como eu tenho diferença de quadrado, o que que eu posso fazer? Raiz do primeiro, quanto que é raiz de x à quarta? X ao quadrado. Menos raiz do segundo. Aliás, vamos pôr mais raiz do segundo. Vezes raiz do primeiro, menos raiz do segundo. Lembrando que a raiz de x à quarta, ó, a raiz quadrada de x à quarta, como que você calcula? Pega o 4, passa o 2 dividindo 4. 4 por 2 é 2, então dá x ao quadrado. Por isso que a raiz de x à quarta eu coloquei x ao quadrado aqui. Tá? Ok? Então eu tenho isso aí. Beleza? Então toda vez que eu tiver diferença de dois números e esses números estiverem elevados a um expoente par, eu tenho uma diferença de quadrado e eu posso aplicar essa regra, essa lógica. Ok? Agora vamos para exemplos aqui. A quarta menos b a quarta. Bom, eu tenho menos, tenho um número elevado a um expoente par, tenho um número elevado a um expoente par. Então já sei que é raiz do primeiro mais raiz do segundo, correto? Vezes raiz do primeiro, raiz do segundo. Tudo bem? Essas raízes aí vocês sabem tirar, né? Raiz de a à quarta. Eu acabei de dar um exemplo ali. Só copiar. Mas aqui, pessoal, olha só. Quando vocês observam que quando vocês fizeram essa diferença de quadrado, o que que aconteceu? Aqui apareceu uma nova diferença de quadrado. Aqui não é diferença de quadrado, porque não tem um menos aqui no meio, ó, tem um mais. Mas aqui eu tenho um menos e tenho dois números ao quadrado. Elevado a expoente par, né? Então eu tenho que continuar a fatoração, ela não acabou. Eu vou repetir o a ao quadrado mais o b ao quadrado, que eu não posso fazer nada. E vou aplicar a diferença de quadrado aqui, que é raiz do primeiro
mais o segundo, vezes raiz do primeiro menos o segundo. Raiz de A ao quadrado, raiz de B ao quadrado, mais e menos. Aqui, ó, tá fatorado. Veja bem como que a diferença de quadrado facilitou essa fatoração. Imagina se eu tivesse que fatorar isso aqui na raça, sem a diferença de quadrado. Ia dar muito trabalho, tá? Muito trabalho mesmo. Ok, diferença de quadrado, pessoal, você pode aplicar para letra e pode aplicar para número também, tá? Até porque a letra é um número disfarçado. Então, olha só. Qual é a diferença de quadrado aqui? Eu tenho dois números ao quadrado, menos aqui na frente. Então, 3. Raiz de 3 ao quadrado é 3, né? Mais raiz de 2 ao quadrado é 2. Vezes raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Tá aí a diferença de quadrado. Ok? Pro próximo, x a 10 menos y a 10. Isso aqui é uma diferença de quadrado? É por quê? Porque eu tenho um menos aqui no meio. E porque os expoentes, ó, o expoente, ele é par. Ele é 10, a 10 é um número par. Então eu posso aplicar a diferença de quadrado. Então, vai dar, tiro a raiz de x a 10, dá x a quinta, mais y a quinta, x a quinta, menos y a quinta. Tirei raiz de 10, raiz quadrada de 10, de x a 10, raiz quadrada de y a 10 está aqui. Uma mais a outra, uma menos a outra. Tá fatorado. Você olha para isso aqui é a diferença de quadrado? Não. Tem um menos aqui no meio, ok, beleza. Mas o expoente, ó, são ímpar, né? Ó, ímpar. Os dois teriam que ser par. São ímpares, tá? Então, não dá para continuar tirando esse quadrado aqui. Ok? Beleza. Galera, esse caso aqui é um caso muito clássico, que é uma letra ao quadrado menos um número. Aí você olha e fala, ah, tem um menos aqui, esse aqui tem o 2, um expoente par, mas o 1 não tem. Só que, pessoal, olha só. Se eu escrever isso aqui dessa forma, ó, eu não estou errando, sabe por quê? Porque o 1 ao quadrado é 1. Então não está errado. Então aqui agora, ó, eu tenho dois quadrados e uma diferença. Então é raiz do x ao quadrado, que é x, mais raiz de 1 ao quadrado, que é 1, vezes raiz de x ao quadrado menos raiz de 1 ao quadrado. Então esse resultado aqui, x ao quadrado menos 1, ele é bem comum, ó, tá? Aparece toda hora. Mesma coisa que esse 4 aqui, ó. O que é 4? 4 é 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? A mesma coisa. Raiz do primeiro, que é x. Raiz do 2 ao quadrado é 2. Aí é a minha diferença de quadrado. Agora a gente tem que ficar esperto, por quê? Porque mais para frente eu vou parar com essa ideia de ficar fazendo isso aqui, ó, de mostrar isso aqui, tá? Que o 4 é 2 ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer daqui para cá, ó, direto. Porque senão a gente fica a vida inteira, tá? Daqui para cá, ó. Toda vez que eu vi dois números ao quadrado, que eu já sei que estão quadrados, eu já vou fazer esse salto aqui, ó. Para não ter que ficar fazendo esse caminho do meio. Beleza? Então, valeu. Dá uma curtida no vídeo aí. Abraço. Até a próxima.